pessoal, desde 2012 que nós motociclistas defendemos um tratamento diferenciado com relação à utilização dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, mas infelizmente nada disso avançava. Colocaram ainda um abatimento, alguma coisa com relação à IPI, mas o ICMS, que é o que custa mais caro, ficava sempre em segundo plano, não se tocava nesse assunto. Eis que agora o deputado Marcos Sobreira teve a coragem de encampar essa ideia e está fazendo um trabalho nessa linha aqui no Ceará para eliminar o ICMS ou diminuir o ICMS dos EPIs. Qualquer coisa que reduza já será ótimo, mas existe uma explicação para se conseguir isso. Os membros inferiores e os membros superiores são os que primeiro se quebram, principalmente hoje com a instituição do capacete, todo mundo praticamente está usando, né? São os que mais sofrem com isso. Muitas amputações, muitas fraturas expostas, muitas coisas têm acontecido com relação a isso. E olha, desde 2012 que a gente vem batendo nesse assunto. Para vocês terem uma ideia, eu separei aqui 2 artigos, vocês podem encontrar no meu site, o vocêsuamoto.com.br, onde tem várias informações. Você digita lá membros superiores e membros inferiores, tem vários artigos falando sobre isso, com especialistas renomados, estudos muito sérios tocando nesse assunto. E foi com base nesse material que foi enviado pelos motociclistas para o deputado Marcos Sobreira que ele encampou a ideia e está realmente entrou com essa solicitação de revisão na cobrança do ICMS em cima dos EPIs. Isso vai ajudar muito, eu vou explicar por quê. Eu estou aqui como eu disse, um artigo em 2012, onde nós falávamos exatamente disso. Olha, o ex-presidente do Centro Médico Cearense, o doutor Lineu Jucá, conhecidíssimo no meio dos motociclistas, disse o seguinte: 64% dos acidentes com moto sofrem lesões nos membros inferiores. 64%. 34% nos membros superiores e 32% na cabeça. Então, vejam que quem mais se lasca aqui são os membros inferiores. Perna, pé, dedo do pé, joelho, fêmur, essas coisas. Dos que sofrem traumas na cabeça, quase 60% deles não estavam usando capacete ou não usavam corretamente, que é outro problema. Você não coloca aquela cinta jugular, na pancada ele sai e vai embora e você é que bate com a cabeça no chão. O capacete vai embora. Ele vai salvar o capacete. Você talvez não. Para o médico cirurgião também, no caso vascular, Dr. Lineu de novo, que já desenvolveu estudos sobre o assunto, o acidente de moto é 27% mais grave que o automobilístico. Diz ele, o acidente de moto mata 7 vezes mais que o automobilístico. E se o condutor estiver sem o capacete, ela mata 8 vezes mais. Pronto. Isso aqui já seria suficiente para a gente começar a pensar em alguma coisa com relação a isso, mas tem mais. 70% dos pacientes do IJF são do interior. 26% das prefeituras cearenses não possuem Demutran, que são os departamentos municipais de trânsito. E as que têm precisam realmente incrementar a fiscalização. E não só a fiscalização, a educação para o trânsito. Alguns casos interessantes estão acontecendo, a gente percebe que onde isso foi feito está dando resultado. Ou seja, que se trabalha com a educação para o trânsito, que as pessoas se conscientizam. E tem que começar cedo. Sempre defendi que era importante que a gente tivesse dentro das escolas uma disciplina de educação para o trânsito. Se eu começar com a criança, com certeza absoluta, lá no futuro eu vou ter motoristas muito melhores, muito mais conscientes do que eu tenho hoje, que são desastre total esse pessoal hoje dirigindo, pilotando carro e moto. Vou dar outro número para vocês que justifica muitas dessas informações que a gente está tendo aqui agora. Vamos lá. Quando a gente defende a redução do ICMS, a gente fala o seguinte, que basta uma pequena redução para a gente já perceber o resultado disso. E eu vou dar outros números aqui para você perceber. Aqui, ó, nos dados do DPVAT de 2013, tudo isso que eu estou falando tem no vocêsuamoto.com.br. Você encontra lá o que eu já disse. Digita membros inferiores, o acidente e tal, e você vai ter a oportunidade de saber o que está acontecendo. Vamos lá.
Nos dados de 2013, eu vou para 2013, hein? E a coisa não melhorou de lá para cá não. Foram pagos, naquela época, 633.845 ressarcimentos, totalizando, pasme, 3,2 bilhões, 3,2 bilhões de reais. Porém, os casos de invalidez foram a principal causa de pagamento do seguro, ou seja, 70% dos registros no período, no ano de 2013. Vamos lá, a maioria dessa invalidez foi causada por amputações, perdas de movimentos de membros inferiores e membros superiores, arrancou braço, perna, mão, o que for, resultando da falta de uso de proteções simples como cotoveleiras, joelheiras, luvas e caneleiras. Vou voltar para o assunto, vou repetir. A maioria dessa invalidez foi causada, gerou amputações e perdas de movimento, tá? De membros inferiores e membros superiores. Braço, perna, joelho, cotoveleiro, joelho, pé, tudo que realmente acaba gerando esse problema todo de invalidez. E aí, qual foi a causa? Falta de equipamentos simples como cotoveleira, joelheira, luvas e caneleiras. É isso que o projeto que o deputado está pedindo, o deputado Marcos Sobreira está pedindo, que é uma avaliação para a redução desse custo do ICMS. Quando você reduz o custo do ICMS, você automaticamente coloca que as pessoas possam comprar esse equipamento, porque eles não são baratos não. Aí você compra um equipamento de boa qualidade. O que vai acontecer? Você reduz o tempo da pessoa no hospital. O que seria uma fratura é uma luxação. O que seria uma luxação é apenas um arranhão. E olhe lá, se tiver isso. E aí você rapidamente está de volta em casa. Eu já sofri acidente e onde utilizando os equipamentos de proteção, meu prejuízo foi comprar uma pomadinha para pôr na área que tive uma pancada um pouco mais chata, mas nada grave, e trocar o equipamento. Eu já estava trabalhando no mesmo dia do acidente, normal. Passei rápido os exames, tudo normal. Fiz, voltei a trabalhar no mesmo dia. E meus equipamentos, obviamente, tive que trocar, comprei tudo novo, que é para isso que eles servem, ou seja, para salvar a sua vida e evitar que isso tivesse acontecido. No mesmo acidente que tivesse acontecido comigo, sem esses equipamentos, não tenho dúvida, eu teria me ferrado, eu teria ido para o saco, ou então, teoricamente, eu estaria inútil, ou passaria um bom tempo com parafuso, com prego, com porca, qualquer coisa, parecendo um robô andando com isso. Então, por isso que é importante esse projeto, para proteger você desse tipo de coisa. Mas vamos voltar aqui a alguns números importantes, para vocês terem uma ideia como a gente está no mundo. Hoje a gente não está tão bem de imagem no mundo, mas com relação ao trânsito a gente nunca teve. Segundo o estudo, o Brasil possui 3,3% da frota mundial de veículos, mas é responsável por 5,5% dos acidentes registrados com vítimas fatais em todo o mundo. A primeira causa mortes no mundo são doenças cardiovasculares, morrer do coração. A segunda é representada por todos os tipos de câncer e a terceira são os homicídios e só depois o trânsito. O trânsito é o quarto, tá? No Brasil, o trânsito e o homicídio são as primeiras e em Fortaleza é a segunda causa mortes. Bastaria este dado para que fosse adotada uma ação firme para salvar vidas e diminuir o crescimento do exército de aleijados que cresce diariamente. E essas medidas passam sim por redução do ICMS para aquisição de equipamentos de proteção individual. Eles não só salvam vidas, mas eles diminuem o tempo que a pessoa fica no hospital. Às vezes nem vai para o hospital, nem precisa ir, porque esses equipamentos protegem. Basta simples. Quem tem uma das maiores frotas de moto no Brasil são os Correios. Até que eles sejam privatizados, mas são os Correios. Você não vê nem acidente de moto nos Correios. E o pessoal, inclusive, da Enel, que anda muito de moto para cima e para baixo. O índice de acidentes reportados e de pessoas que tiveram que ficar muito tempo fora do trabalho por conta do acidente, nesses dois casos, tanto no Correio quanto na Enel, é mínimo, é absurdamente mínimo, é coisa de pouquíssimo tempo. Então, se não tivesse com esse equipamento, você pode ter certeza, alguns teriam até morrido. Não tenho dúvida, outros estariam aleijados, vivendo como inválidos, né? Bom, para reverter esse quadro, para vocês terem uma ideia, volta o doutor Lineu Jucá de novo. Ele enfatiza a necessidade da inclusão de kits de proteção
para membros inferiores como item obrigatório para o motociclista. E eu defendo isso também. Deveria ser obrigatório você ter, nem que você amarrasse na roupa, mas tem que andar com isso porque é fundamental. Faz toda a diferença. Além disso, recomenda ainda, no caso do Dr. Lineu, as ações direcionadas para programas de informação pública, promoção de mudanças comportamentais, aquilo que eu falei de incluir na disciplina de educação para o trânsito, incluir a disciplina de educação para o trânsito na grade curricular das escolas. Mudanças na legislação e avanços de engenharia e tecnologias relacionadas ao trânsito. Alguns cuidados que vocês têm com aquelas paradas, as faixas que já foram colocadas, tudo isso ajuda a evitar o acidente. Mas o acidente em si, quando ocorre o acidente, quando tudo isso falha, inclusive o piloto e a máquina, o que acontece? É preciso que haja o equipamento de proteção individual. Bom, aí vamos aqui a um outro número que eu achei extremamente pesado, né? Para encerrar a nossa conversa sobre os EPIs, a redução dos EPIs, que é um projeto, como eu repito, encampado pelo deputado Marcos Sobreira, ao qual eu estou dando todo apoio esse projeto, principalmente porque eu sei o resultado disso, eu sei que ele vai ajudar a salvar a vida, vai diminuir a quantidade de gente no IJF, isso é fato, não tenho dúvida disso. O que precisa é que haja alguém que tenha dado o passo de dizer agora ele custou menos. E em seguida tentar fazer com que pelo menos as empresas obriguem os seus motociclistas que trabalham para eles a utilização desse equipamento e passarem também por um curso para saber como pilotar. Repito, os Correios e o pessoal da Enel andam de moto direto e você não vê nenhum deles no chão. É muito difícil, praticamente eu pelo menos não tenho notícia, não vi. Se você viu, manda a foto para mim, que essa para mim vai ser uma novidade. Bom, ele fala aqui o seguinte, olha os números do Ceará. No Ceará, segundo dados do IML, do Instituto Médico Legal, além da fiscalização inadequada, foi constatada que 72% dos municípios cearenses não possuem postos de fiscalização e apenas 28 deles possuem autarquias municipal de trânsito. Já falei disso, isso é só para lembrar para você. Para piorar, nós temos mais de 300 mil motociclistas e motoristas rodando sem CNH. Muitos são analfabetos, nós temos uma população grande de analfabetos e semi-analfabetos que não conseguem tirar a habilitação porque não sabem ler, não sabem escrever. Mas é possível encontrar uma maneira para habilitar esse pessoal, pelo menos a obedecer às leis do trânsito, pelo menos a tentar fazer alguma coisa com relação a isso. É só questão de querer. O que não pode é esse pessoal estar rodando sem habilitação. Muitos não rodam porque a habilitação ainda é muito cara. Uma renovação de habilitação hoje custa na faixa de 300 e poucos reais. Praticamente inacessível. Um cara que ganha salário mínimo e que precisa da sua notinha para viver vai ter que destinar mais de 1/3 do seu salário para poder renovar a sua carteira de habilitação, que é absurdamente caro. A CNH popular não chega para todo mundo, que é outro problema. Bom, e aqui nós temos o dia da semana que mais cai motociclistas. Olha aqui, o dia da semana onde mais se registra acidentes com moto são os domingos, 29,50. Nem precisa dizer porquê, né? Cachaça, cervejinha, Billy Night, chinelinha japonesa, praia, açude, tudo isso aí ajuda, né? Então vamos lá. E aos sábados, 20,20%. A festa da noite, tá, aquela coisa, pouca gente sabe. Ressaca é pior do que bebida, tá? Ressaca mata, inclusive. Ressaca deixa o cara muito pior do que... A bebida deixa tonto, mas a ressaca realmente é bem cruel. Tem um artigo sobre isso, que eu entrevistei um médico muito conhecido, amigo nosso, o Dr. André, e ele fala sobre a ressaca. Digita aí no Você e Sua Moto e você vai poder entender um pouco sobre isso. Bom, seguidos de sexta-feira, 12,10 e segunda-feira, 11,60. Aqui é tudo assim, ó. Terça e quarta-feira são os dias que menos se cai, 9,60 e 7,30. Agora vamos aqui a uma coisa, dado interessante. O dia da semana onde mais se registra acidente com moto são os domingos, e são os que têm mais trauma. Essas pessoas não estão trabalhando, portanto não usam, as que usariam proteção neste dia não estão usando. Não usam proteção nenhuma, tá? Aos sábados também do mesmo jeito, e geralmente esse acidente acontece no final da tarde, início da noite. Na segunda-feira é início do horário da manhã, ou seja, logo no primeiro período do horário da manhã, ida para o trabalho, que muitos são considerados como acidente de trabalho. E
Na sexta-feira, digamos aqui, papapá, e segunda-feira no caso. E na segunda-feira, 11,60, como eu falei, que é obviamente a questão do acidente de trabalho. Bem, bom, gente, aqui são alguns números que mostram o que foi feito. Ah, mas e como é que é lá fora dos Estados Unidos? Como é lá fora dos Estados Unidos? O estudo realizado no Centro de Estudos do Arizona, nos Estados Unidos, apontou que dos acidentes, isso em 1985, tá? Que membros inferiores foram responsáveis por 88%. Na tíbia, ou seja, fratura de tíbia, 27% no fêmur. Desse total, 66% dos pacientes foram submetidos a algum tipo de intervenção cirúrgica e 36 deles a uma segunda cirurgia. Enfim, quando vai para a segunda cirurgia, dificilmente o membro volta ao normal. O cara volta a andar como andava antes. Em Singapura, no Sudeste Asiático, um outro estudo mostrou também esse tipo de coisa. Olha aqui, ele diz o seguinte, no hospital, no Edinburgh Royal Hospital do Reino Unido, também eles confirmaram esse tipo de coisa. Neles, por exemplo, 67% das lesões resultantes de acidentes com moto foram com membros inferiores e superiores, sendo a maior parte na perna direita e braço direito. Tem uma explicação para isso e depois eu explico para vocês em outro vídeo. Em outro estudo, dessa vez realizado pelo Hospital Trauma Center da Alemanha, eles dizem que a maioria dos acidentes são jovens entre 25 e 29, eu falei disso no comentário meu essa semana. Aqui no Brasil também é o mesmo número, em especial nos fins de semana, com permanência de aproximadamente 35 dias no hospital, além do que 23,4% tiveram necessidade de mudar de emprego devido à gravidade do acidente. O peso maior foi para membros superiores, aliás, inferiores, não superiores, inferiores. A Itália também realizou estudos nesse sentido, em 1977. Olha, gente, isso aqui é antigo. Esse problema no mundo, o mundo está tentando resolver, o mundo está buscando resolver, conseguir resultados bem melhores. Nós não, a gente está começando, engateando ainda. Para vocês terem uma ideia, só os acidentes de moto representam apenas 20% na Itália, total registrado como acidente de trânsito. Na Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, os números estão na faixa dos 40% para acidentes com motos em relação aos acidentes de trânsito. No Brasil, esse número é muito maior. Bom, essa é mais ou menos um bate-papo rápido com vocês para explicar um pouco sobre essa coisa dos membros inferiores, membros superiores e por que é necessário esse projeto que o deputado Marcos Sobreira está tentando fazer, emplacar. E eu garanto a vocês que a utilização desses equipamentos de proteção individual, eles fazem sim a diferença. Menos tempo no hospital, menos danos, menos problemas, menos amputações, menos infecções, etc. Muita coisa. É isso aí. Depois a gente volta ao assunto. Valeu!